Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu recebo um escritor que, apesar do sobrenome, não é meu parente, não foi um convite baseado no nepotismo. Inclusive, eu sei que carregar esse sobrenome no meio literário não é fácil. Então, é com muita simpatia, com muita empatia que eu recebo hoje Alex Andrade. Muito obrigado, Bruno. Curiosidades à parte, né? Coincidências à parte, né? Eu sou Alex de Andrade. Eu tirei o D para facilitar o nome. Bom, bem-vindos a todos que estão ouvindo o podcast. É um prazer enorme estar aqui junto com vocês, poder falar de literatura nesse podcast tão legal. Hoje o papo vai ser um pouquinho diferente, porque o Alex recém lançou um livro, então a gente vai falar bastante desse livro, mas começando, como eu sempre começo aqui todos os episódios, eu quero saber quais foram os teus vagalumes literários, que é como a gente chama aqui, aquelas primeiras obras que fizeram você se apaixonar pela leitura. Isso é uma seara bem interessante, né? Porque eu comecei a me interessar pela literatura já bem pequeno. Eu gostava da série Para Gostar de Ler, que é uma coisa que eu sempre conto, né, para todo mundo, que eu aprendi na escola. Estudava em colégio público. Olha que interessante como a escola pública é importante, né? Na escola, os professores são maravilhosos e eu tinha uma professora de redação, porque existia essa matéria redação, né? Hoje em dia é só literatura ou português, uma coisa assim. E naquela época tinha português e redação. E essa professora de redação, ela indicava pra gente essa série Para Gostar de Ler. Um livro fininho, com grandes nomes da literatura, né? Aníbal Machado, Fernando Sabino, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Raquel de Queiroz, e uma infinidade de autores aí que, se a gente for falar, para não cometer nenhum erro de não lembrar de alguém, mas todos foram muito importantes no meu movimento para me inserir nessa literatura, né, para gostar de ler. E o livro já diz Para Gostar de Ler. E realmente eu caí de cara e gostei e continuo gostando de ler. E acabei gostando de escrever. O episódio passado foi com a Alemota e ela também citou Para Gostar de Ler. Ah, que legal! Para Gostar de Ler também foi super influente para mim. Eu comecei na série Vagalume, mas também logo em seguida Para Gostar de Ler. Muitos escritores fantásticos naquela série, né? Exatamente. A série Vagalume também foi muito importante, né? Muito também, legal. Demais. Nossa, muito bom. Foi cedo que tu se interessou pela escrita? Foi cedo. Eu tenho ainda, né? Até hoje eu guardo, né? Eu tinha o hábito de escrever redações. E aí, com isso, eu comecei a ler os livros da coleção Para Gostar de Ler. E aí eu comecei a escrever. Me apaixonei pela Clarice Lispector, quem nunca, né? Comecei a escrever, escrevi em cadernos, fazia cadernos com capa, tirava fotos de revista, naquela época tinha revista, fazia capa com figuras de revista, fazia algumas ilustrações dentro do livro. E aí acabei escrevendo, eu escrevi acho que uns 10 livros e tudo à mão, com lápis, caneta, e escrevia, botava título, tinha um enredo, tudo, e tinha uma coisa muito interessante, tinha ficha catalográfica de quem lia, porque eu fazia com que os meus amigos, as pessoas que me rodeavam, lessem, eu obrigava, coitado dessas pessoas, né? Então tinha, no final do livro, tinha a ficha catalográfica, quem leu, de quando a quando, entendeu? Porque esse livro era um exemplar de cada história, então esse livro rodava, né? Eu tenho até hoje esses livros. Nossa. Que eu guardo, né? São cadernos, na verdade, né? Eu tenho guardado eles a 7 chaves porque eu não quero que ninguém leia. Morro de vergonha. Mas foi muito importante, porque foi um exercício. E eu ficava à noite escrevendo também. Tanto que era uma briga, porque lá em casa tinha um banheiro só, 5 irmãos, e aí de madrugada estou eu lá, 11, meia-noite, né? Escrevendo, sentado. Uma vez eu li que a Clarice sentava no vaso sanitário com a máquina de escrever no colo, e eu fazia a mesma coisa, só que o meu caso era com caderno, lápis ou caneta, né, e num caderninho, né, então eu ficava ali, e toda vez tinha alguém batendo na porta, né, para ir ao banheiro, usar o toalete. Então foi um exercício muito interessante de trabalhar com a escrita nesse exercício ainda na adolescência. Enquanto eu via as pessoas indo para
para se divertir, eu estava lá em casa escrevendo, criando as minhas historinhas ali. Era um prazer muito grande para mim. Você é professor, né? A gente vai falar um pouquinho Sou. disso depois, quero falar disso. Mas você também escreve literatura infantil. Exatamente. É muito legal essa versatilidade, né? Conseguir se comunicar com jovens, crianças, porque a literatura infantil, infanto-juvenil é importantíssima, né? Eu adoro. Eu gosto de consumir ainda até hoje. Eu também. É super relevante para que a gente consiga trazer os leitores para perto, né? E eu queria que tu falasse como é isso, assim, quão diferente é escrever para crianças, quais são os maiores desafios, como é teu processo para esse público em específico. A grande diferença é porque tanto o público adulto quanto o público infantil, os dois são muito exigentes, mas o infantil é bastante exigente. A gente tem que tocar em assuntos muito, né, pertinentes com essas crianças. As crianças são muito espertas. Hoje em dia, com acesso à internet, à tecnologia, as crianças estão muito além, né, do que a gente possa imaginar. Então, escrever para criança é uma responsabilidade enorme. Por exemplo, os livros que eu gosto, eu paro na livraria, ou então nos livros da escola onde eu dou aula, que sempre está comprando livro novo, livro bacana. Cada livro incrível, com ilustrações maravilhosas, temas fantásticos. Então eu fico pensando, cara, a gente tem que ir cada vez mais. É um nicho de mercado muito bacana, a literatura infantil. A literatura infantil juvenil, então, nem se fala, né? O mercado está aí bombando, então é muito prazeroso, é muito trabalhoso. Eu acabei de escrever um livro agora, uma encomenda da editora que eu trabalho, que é a Quase 8, para a idade dos primeiros leitores, 7, 8, 9, 10 anos. Né? Eu sempre escrevi para menores, para crianças mais novas. E foi muito interessante. Eu mergulhei ali durante um mês, até as 4 da manhã, fui lá, mas assim, foi muito bacana. E agora eu estou vendo o ilustrador que está trabalhando junto comigo, ele me manda as ilustrações, o Roberto Caldeira, e aí eu fico ali vibrando, porque esse livro vai ficar pronto para novembro. A gente lança aqui no Rio de Janeiro, depois São Paulo e na Flip, em novembro na Casa Guito, que é uma casa em homenagem ao Rodrigo de Almeida, né? Então, assim, foi um exercício bem bacana. Eu gosto muito de escrever para criança, agora para crianças mais velhas. É um trabalho muito prazeroso e de uma responsabilidade incrível e um prazer, um prazer. Você pode falar o título do livro pra gente? A Menina que Entrou na História. Os livros infantis, eles são meio mágicos, assim, né? É, Ainda mais quando você é criança, você vê aquela ilustração. Eu lembro que eu gostava muito de pegar os livros. Às vezes eu ficava só olhando as ilustrações e inventando a minha própria história em cima, né? é, O livro é muito legal, o livro infantil. a minha grande frustração é não saber desenhar, né? Porque eu adoraria Somos dois. também ilustrar as histórias que eu crio, né? Eu adoraria, mas essa parceria de trabalhar com ilustradores, graças a Deus, no processo do meu trabalho, eu sempre me esbarrei com grandes parceiros. Eu fiz um livro agora, o último que foi lançado em 2019, 2021. 21, gente, eu tô tão perdido com esse tempo. Enfim, foi ano passado, 21, né? que foi O Gigante, com a Patrícia Mello. E anterior ao Gigante, eu lancei A Menina Sapatilha e o Menina Chuteira, que foi com o Fábio Maciel. Então, são dois grandes ilustradores. E, assim, foi uma parceria muito bacana. A gente conseguiu conversar muito bem, né, no processo final do trabalho. Quando foi que tu começou a publicar, assim, efetivamente? Eu levei um tempinho, né? Porque eu comecei a escrever muito cedo e aí, paralelo a escrever, eu sou do teatro, né? Eu estudei teatro, eu fazia parte de trupes de teatro, fazia apresentações, mambembes, viajava com projetos do Sesc. Então, assim, eu tinha uma companhia de teatro fixa, então a gente fazia muito teatro. Então, paralelo ao teatro, eu escrevia, mas comecei a me focar mais no teatro nesse período, já com meus 16, 17 anos, e aí a literatura ficou uma coisa de escrever, mas eu não lançava. Então eu fui lançar, na verdade, em 2001, o meu primeiro livro, que foi um livro de contos, A Suspeita da Imperfeição, uma coletânea de contos que eu juntei contos que eu escrevi lá em 1992, 93, aí fui juntando, e em 2001 é que eu botei esses contos que eu vi que estavam enxuto, coloquei todos juntos e saiu A Suspeita da Imperfeição, que foi meu primeiro livro, para uma editora independente chamada Luz e Letras. E aí depois fui escrevendo, aí fui lançar o infantil, que foi o Pequeno Hamlet, que é uma versão para crianças da obra de Shakespeare. Que legal.
E o Hamlet, na verdade, nessa história, ele é um tubarão, filho do rei dos tubarões, né? Então tem toda uma temática ali do fundo do mar. A ilustração é muito bacana. Os amigos do Hamlet, né? Os três conselheiros do Hamlet são os três peixinhos palhaço. Então tem toda uma coisa bacana. E aí é isso. Foi assim que eu comecei a publicar, em 2001. Que massa. Hamlet é atemporal e tá sempre aí, né? O meu pequeno Hamlet talvez tenha sido o Rei Leão, né? Pois é. Eu vou ter que fazer essa pergunta que eu não resisto quando eu conheço alguém do teatro. Eu fiz essa pergunta para Carla Bessa, vou ter que fazer também. Teatro no Brasil, a gente sabe que é uma batalha sempre, né? Eu quero saber qual foi o menor público que você teve numa apresentação. Pois é, como a gente fazia muito projeto do Sesc e espetáculo infantil também, eu fazia muito espetáculo infantil. Acho que a maior parte dos meus espetáculos foram infantis. Então a gente estava fazendo um espetáculo da Maria Clara Machado, O Rapto das Cebolinhas, e a gente entrou no circuito Sesc. Então mandava a gente para Campos, Sesc Campos, aqui no Rio de Janeiro, né? E também para as redondezas, São Paulo. Então a gente foi parar no Sesc Cruzeiro, lá em Cruzeiro, lá em São Paulo. Quando a gente chegou nessa cidade, é uma cidade pequena. E a gente chegou numa sexta-feira animadíssimos, né? A gente ia todo mundo no mesmo transporte, né? Jovem, né? Viajar, fazer temporada e tal, ficar em pousada, apresentar numa outra cidade. E sai um carro de som para avisar, né? Amanhã, sábado, espetáculo. O carro não saiu, porque o filho do prefeito morreu em um Nossa. acidente. Então aconteceu que a cidade estava de luto. E aí, Que história. A cidade estava de luto. A gente está aqui, né? Vamos fazer o espetáculo no dia seguinte, né? O enterro do menino seria no sábado de manhã e à tarde a gente ia fazer o espetáculo porque a gente tinha que cumprir um projeto. Tem que cumprir, tem que fazer. E aí a gente abriu a casa, então apareceu uma senhora com um cachorro. Esse foi o público. E a gente fez o espetáculo para essa senhora e para o cachorro dela. Que massa. E para essa senhora, certamente foi uma experiência incrível, né? Acredito que para o cachorro também, porque a peça, o Rápido de Cebolinhas, a história tem o cachorro, o jumento e a gata. Então imagina ele sendo retratado no palco. Olha, vocês foram pioneiros na arte da representatividade. Pois é. Apresentando o cachorro. Muito bom. Bom, aí você começou a publicar romances? Exato. Publiquei em 2000, para você ter uma ideia, em 2001 eu lancei meu primeiro livro, aí eu fiz alguns livros infantis, e aí em 2010 eu lancei, 2012, eu lancei o Longe dos Olhos, também para uma editora independente, que é um romance. A partir daí eu comecei a publicar ano. Aí somam-se aí agora 12 livros, né, publicados. Tem Longe dos Olhos, O Pequeno Hamlet, A Galinha Mal Criada, A Suspeita da Imperfeição, que é o primeiro, que é um livro de contos. Depois, em seguida, vem... deixa eu lembrar aqui, que eu tô com a memória péssima, né? Bom, enfim. Aí vem Poema, um livro de contos. É isso que eu queria falar. É um livro com um título muito curioso, né? Ele chama Poema, mas é um livro de contos. E Poema é o nome de uma personagem, não é isso? Exatamente. Eu quis fazer uma homenagem à minha memória afetiva dos poetas que sempre viveram no meu imaginário. Então, eu reuni ali Fernando Pessoa, Rimbaud, Mário Quintana, Manuel Bandeira, Adélia Prado, Carlos Drummond de Andrade. Cada personagem tem um encontro lúdico, né, imaginário com o poeta ou com a poesia desse poeta. Então o conto ele é todo ligado com a poesia. E a história do poema é uma homenagem tanto ao Fernando Pessoa quanto a Clarice Lispector. Eu tenho uma pequena historinha. Quando eu era mais jovem, adolescente bobão, né? Eu entrei numa de que eu não gosto de poesia chata, aquelas coisas de moleque, né? E eu impliquei com o Fernando Pessoa. Eu ficava, esse Fernando Pessoa é chato, Fernando Pessoa, isso, aquilo. Muito deprê. Entrei nessa de bobeira, fiquei com isso. E aí, depois de um tempo, isso saiu da minha cabeça, mas no meu inconsciente ficou que eu não gostava de Fernando Pessoa. Eu tirei a minha cabeça que eu não gostava de Fernando Pessoa. E aí, um dia, por acaso, no YouTube, eu vi um projeto que era lá de Portugal, que era um ator declamando um poema, e o poema era fantástico, assim, fantástico. Acho que se chama Quando Vier a Primavera. Eu conheço, é lindo.
E aí ele termina dizendo, né, o poema do Alberto Caeiro. Aí eu, nossa, quem será esse Alberto Caeiro, né? Que cara bom. Aí eu olhei quem era Alberto Caeiro no Google, e foi assim, meus amiguinhos, que eu descobri que eu era um idiota. Você foi enganado, né? Você não gostava do Fernando Pessoa, mas gostava do Alberto Alberto Caeiro. Caeiro, É o exatamente. homônimo do Fernando Pessoa. É. É muito inusitada essa história, porque eu comecei a gostar de poesia e também paralelo à literatura, né, a coisa do para gostar de ler. Minha mãe antigamente tinha essa coisa de vender enciclopédia na porta, né? Os caras Sim. batiam na sua porta e vendiam enciclopédia, aqueles livros enormes, vermelhos, né, grandes e tal. E tinha a tal da enciclopédia da língua portuguesa. E minha mãe fazia a gente ler. Ela queria que a gente Nossa. conhecesse, né? E muito engraçado, porque minha mãe é dona de casa. Minha mãe não era uma pessoa letrada, mas ela tinha interesse que a gente conhecesse o que ela não teve de condições de conhecer. Então ela fazia de tudo para que a gente conhecesse. E eu me interessava por aquilo. Então eu peguei logo a enciclopédia da língua portuguesa. E aí tinha o Camões, que eu adoro. E Também. em seguida vem o Fernando Pessoa. E eu tenho uma poesia dele que eu sei até hoje, que é linda, que é o Contemplo Lago Mudo. E eu decorei essa poesia, eu tinha por volta de 13 anos de idade, que é Nossa. linda, e essa poesia nunca saiu da minha cabeça, é linda. Eu vou declamar aqui para você. Por favor. Ela é curtinha, né? E é assim: contemplo o lago mudo que a brisa estremece. Não sei se pensa em tudo ou se tudo me esquece. Trêmulos vincos risonhos na água adormecida. Porque fiz eu dos meus sonhos a minha única vida. E aí a pessoa viajou na minha cabeça ali. Eu fiquei com aquela. Adolescente, né? Aquela coisa das paixões platônicas, das histórias que não aconteceram e que a gente sonha que vai acontecer. Então, você encontra um cara como Fernando Pessoa, uma figura como a Clarice Lispector, cheia de indagações, você. Opa, vou pegar esse trem aqui, vou entrar no trem deles. É isso, tentando, né, chegar perto deles, né? No trem da literatura. É, E esse ano você lançou o Para os que Ficam, pela editora Confraria do Vento, e a gente vai falar sobre ele. E eu quero começar falando sobre ele, sobre essa capa, que é muito legal. Essa capa dessa mulher submergindo, sendo é talvez um puxada mergulho, ou né? mergulhando. Isso. É, A gente não sabe se é um mergulho intencional ou não. Vamos discutir sobre isso. Mas eu queria que tu falasse dessa capa. Essa capa realmente é muito bonita. é interessante. Esse é meu quarto livro com a Confraria do Vento, né? A gente está fazendo uma parceria muito bacana. Eu comecei fazendo com poema, conheci a Confraria através do Sérgio Tavares, que é crítico literário, foi ele que me indicou na confraria. Já começamos com uma capa bacana, porque o livro chama-se Poema, e ele fala da vida das pessoas, então a capa são várias janelas. Sim, muito bonita também. Muitas histórias acontecem através dessas janelas. E em seguida eu fiz o Amores, Truques e Outras Versões, que também é uma capa que eu amo, que é um livro que fala sobre relações de aplicativos, né, relações amorosas de aplicativos, e que a história a capa são duas figuras, uma tá fumando através do lóbulo da orelha da outra, Ah, que é uma capa linda, 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 eu amo muito. E depois veio Antes que Deus Me Esqueça, que trata da história de um cara que está encarcerado, então a capa é muito, muito forte, muito bacana, gosto muito. Falando isso por quê? Porque a confraria, ela te envia algumas propostas de capa. A Carla Mello, que é minha editora, é uma figura muito interessante. Ela tem uma coisa, a gente tem um link muito interessante, né? Que ela sabe mais ou menos o que eu vou gostar. Então aconteceu isso no Antes que Deus Me Esqueça. Ela mandou uma capa só. E eu levei um susto. Aí ela falou: olha, eu vou mandar uma capa para você, mas você pode se assustar, mas eu tenho certeza que você vai gostar, porque essa capa tem tudo a ver com o livro. É perfeita, a capa é impactante, o livro é impactante. E aí eu fiquei assim, levei um susto, mas eu falei: cara, essa capa é perfeita, tem tudo a ver com o livro. E aconteceu com Para os que Ficam. Eu ficava aqui imaginando, depois que eu escrevi o livro, né, aí vai para a revisão, eu ficava imaginando que tipo de capa a gente vai trabalhar. E aí, mais uma vez, vem a Carla com seu olhar certeiro, junto com o Vitor Paz, que são os editores, e ela me envia essa imagem. Quando eu vi aquela imagem, eu fiquei assim, olhando, não sei se você reparou, ela tá com uma espécie de uma saia, uma calça, e no pé dela, aquela saia, aquela calça, ela parece uma alga, sim. como se ela tivesse já há muito tempo dentro d'água. E aquilo parece uma alga que fica flutuando ali no alto. E eu achei muito interessante. E eu gostei bastante da capa. Tem tudo a ver com o livro.
essa ideia da capa foi dos meus editores. E eu só digo, ok, bacana. E fiquei realmente muito feliz com o trabalho gráfico, com a capa e com a contracapa, né? Que é um spoiler danado, mas que ninguém percebe. Só percebe depois que lê. Sim. E tu podia dar uma pequena sinopse aí para os nossos ouvintes, para saber de que se trata o livro? Então, a Ana é uma mulher de 47 anos que depois de ter vivido várias histórias muito controversas, muito confusas, ela retorna ao lar para cuidar do pai que tem uma demência, um Alzheimer. Né? Podemos dizer que é um Alzheimer. O livro começa com a Ana ao telefone, falando com o irmão que mora fora do Brasil. E ali, nessa conversa, ela fala um pouco das suas ansiedades, dos gostos da vida, da falta de paciência, da falta de amor, da falta de tudo. E a convivência dela com o pai diária, ali da coisa de dar banho, trocar. É a história, na verdade, é a história dela, né? A história da Ana. O pai, ele é um personagem muito importante naquele início, mas a história em si é dela. Então, são os fantasmas que invadem a cabeça da Ana a partir de um certo momento do livro, a partir de um certo momento da história, que ela própria causa todas essas histórias. E ela mesma tenta se livrar dessas histórias, assim como ela fez durante toda a vida dela, toda a infância, toda a juventude. Ela sempre tentou escapar pelas frestas, né? Ela entrava numa cilada, ao mesmo tempo ela saía pela esquerda, mas, claro, carregando todo o peso daquilo que ela viveu. Então, essa é a história dessa mulher, que, com 47 anos, que tenta sobreviver apesar de. Abrindo as perguntas sobre o livro com uma pergunta que me foi enviada por um apoiador aqui do Lume, e quem quiser apoiar o projeto, a gente tem um link no Apoia-se, que vocês podem colaborar. E ela perguntou, acho que essa é uma pergunta, acho que a primeira que vem à nossa mente, assim, que é super relevante nesse livro, que é quais foram os teus principais desafios para mergulhar nessa voz feminina? Porque o livro é muito calcado nessa voz, né? A gente está acompanhando a Ana o tempo todo, a gente está acompanhando muito do que acontece no interior dela, né? Nos pensamentos dela, nas lembranças dela, nas divagações ou delírios, cada um fica aí para interpretar. E é um livro é um relato muito pessoal dessa personagem, né? E trata de temas muito delicados para as mulheres, inclusive. E então, assim, como foi esse processo e o quão desafiador foi para ti? Pois é, pergunta boa, muito bacana a pergunta, gostei bastante. Então, esse processo foi um processo bem dolorido, né, e bem difícil, porque eu queria me aprofundar na alma dessa mulher, nas dores que ela sentia, nos sentimentos profundos dela. Então, a importância de ter cuidado ao narrar cada detalhe do que ela estava ali querendo contar foi enorme, porque é uma personagem muito forte, é uma mulher muito forte, é uma personagem que traz uma bagagem enorme. A história dela é uma história bem difícil mesmo. Eu terminava de escrever assim alguns capítulos, às vezes eu parava e dizia, não, para, chega, 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 eu preciso respirar, porque ao mesmo tempo que eu estava ali escrevendo, e eu sou eu e é a personagem, a minha emoção ia junto com a escrita. Não tem como você desvencilhar esse momento. Então, assim, eu sentia com a personagem essas aflições, essas angústias. Então, foi um livro dolorido e bom, foi um livro doce e amargo de fazer. Eu lembro que quando eu acabei de escrever o livro, a última frase, que é uma passagem do livro muito que eu gosto muito, eu estava sentado no sofá na sala, com o computador no colo, né, porque eu não tenho essa hábito de sentar em mesa, escrever assim, eu escrevo em qualquer lugar. Eu comecei a chorar. E chorei, porque parece que uma lavada, né? Lavou a alma. E a Ana foi. A Ana agora foi para o mundo. Né? Ela foi para a imagem que as pessoas vão fazer dela, a história que as pessoas vão imaginar que ela viveu, porque o livro te dá essa possibilidade de você criar, né, através daquilo que eu só dei um caminho. Vai para Sim. aqui ou vai para ali. É isso. Outra questão do livro, assim, que é
é bem interessante é que a Ana ela tem problemas com álcool, problemas com cigarro, e é relevante para a trama essas questões, as bebedeiras, o estado de consciência dela, além do estado de consciência do pai também. Como foi tratado esse assunto, assim, do alcoolismo, que não é o assunto do livro, não está em primeiro plano, mas está ali, né? Está Uhum. ali numa segunda camada e que é relevante. Que é interessante, né? Porque eu já ouvi falar, uma pessoa me fez essa pergunta parecida e falou que geralmente não se trata muito da história de mulheres que bebam Sim, na literatura, mulheres que, como o caso da Ana, que bebia por demais da conta, né? E fumar, dos vícios, né? Desses vícios. Então, tocar nesse assunto foi importante porque existe, de fato, uma parcela feminina que usa a bebida, né, que está usando, que é vítima do alcoolismo. Então isso é importante para abrir nesse caminho, porque a Ana, ela tem toda a fragilidade, eu acho que de uma certa forma é uma válvula de escape quando ela bebe, é uma válvula de escape quando ela fuma, é uma válvula de escape quando ela imagina as histórias, quando ela recria as histórias que ela imagina. Tudo para ela é uma forma de escapar de alguma situação através dessas bengalas, né? Do álcool, do cigarro, da imaginação, dos delírios, da loucura, de tudo isso. E aí, tocar nesse assunto da bebida e do cigarro foi importante porque a gente acaba criando um alerta, né? Um alerta para as pessoas. A gente tem outras maneiras de poder sair dessas situações, não só com a bebida, não só com o cigarro. E a Ana estava indo para o fundo do poço, né? Com essa história, tanto que o casamento dela é uma relação que foi para o fundo do poço por conta da bebida, do cigarro e também da violência que ela suportava. o que eu achei muito interessante nessa abordagem também é porque fica muito claro o quanto o álcool atrapalhou a vida da Ana, o quanto destruiu relações, mas ela não entra num processo nem de autopiedade e nem de tentar, de alguma maneira, passar uma lição. Ela não assume um Não, tom moralista. E ela fala também que a bebida, você falou que a bebida é uma bengala, e ela assume que em alguns momentos aquilo, entre aspas, muitas aspas, faz bem para ela. exatamente, porque é uma forma dela, é uma válvula de escape, né? Sim. Então, você não assumiu um tom panfletário, assim, isso foi bem legal. Voltando para essa questão feminina, a Ana, ela é uma personagem que ela é cercada por homens. Ela tem um pai, ela tem dois irmãos, tem o Jota na vida dela, ali sempre presente, e a mãe é uma figura que não foi tão aliada assim dela. A gente tem essa mulher cercada por homens, vivendo no mundo com esses homens e sofrendo as consequências. Então, de novo, você teve essa questão de inverter a perspectiva um pouco, né? Como foi isso? Você pesquisou, você conversou com mulheres? Como foi se colocar no papel dessa mulher cercada e oprimida por homens violentos? Muitas leituras que eu fiz, né, as pesquisas que eu fiz em relação a tudo que estava acontecendo durante a pandemia, né? A gente viveu um período da pandemia que foi muito grave, que quanto mais se tocou na questão da violência doméstica, mais se teve violência doméstica. Foi um momento que a violência doméstica deu um salto. Ainda está tendo, ainda tem muito feminicídio, né? Então, essa é botar essa personagem cercada por esses homens e a única mulher que estava do lado dela ali, que podia fazer alguma coisa para ela defender o outro homem que tinha na família, é um sinal de alerta para as mulheres, né? Não tem nada profetário, não tem nada de tipo, ai, a Ana, olha, gente, porque eu sou cercada por homens, eu sou uma mulher infeliz. Não, ela consegue sobreviver apesar deles. Né? Ela é forte, é uma personagem muito forte. Ela consegue sair de todas as armadilhas de cada um deles, né? De todas essas coisas. Agora, é claro que, de certo modo, no livro, se você perceber bem, tem o resultado disso, né? Que são os devaneios, né? Alguma coisa afetou, alguma coisa tocou nela, entendeu? As marcas ficam, né? Uhum. O livro, ele se passa basicamente assim, na mente da Ana, são poucos cenários, é o apartamento e algumas coisas nas lembranças dela, né?
Ela fala muito da festa de 15 anos dela, quando ela conhece o Jota, e eu achei muito interessante escolher esse período da vida dela, porque é muito simbólico, né? Os 15 anos, quando ela está, digamos assim, virando mulher aos olhos das pessoas e tal, né? Principalmente para aquela família, né? Isso. Essa era a intenção? Você pegou essa época por causa disso? Não, não, não era a intenção, não, mas é interessante você colocar esse olhar, porque na minha juventude essa data era uma data muito importante. Eu não sei hoje em dia, ainda é. Algumas meninas ainda acham importante, né? Mas antigamente era muito importante, né? A mulher chegar aos 15 anos, fazia aquela festa, com valsa, que não sei o quê. Ela não dançou a valsa. Sim. A valsa dela, ela foi dançar lá longe. É verdade. Então, assim, não foi intencional, mas eu acho assim, que tem umas coisas interessantes que às vezes eu fico vendo as pessoas falando e tal, e eu acho que tudo vai muito no intuitivo, né? Eu faço a pesquisa, eu tenho uma ideia, mas as coisas vão transcorrendo no intuitivo, e aí essa coisa do leitor trazer esse feedback do que ele viu, do que ele imaginou, que é uma recompensa fantástica. Eu estou ganhando aqui um pote de ouro. O leitor vai completando a obra, né? A obra acaba sendo um pouco coletiva nesse sentido, né? Com certeza, eu acho perfeito isso. Outra coisa que me chama a atenção nesse livro é a maneira como você intercala dois aspectos. Vou falar primeiro da linguagem. Você já falou aí que você gosta de poesia, essa coisa lírica. Existem esses momentos líricos, em um determinado ponto específico do livro que eu não vou falar, isso veio com muita força, inclusive, mas também existem momentos duros, momentos feios, existe uma linguagem crua ali também, visceral, e não é que existe um bloco do livro com uma linguagem, um bloco com outra. Elas vão se alternando, se misturando. Como foi. Assim, isso é uma característica tua? Você fez para esse livro? E como foi trabalhar com a linguagem? Acho que a linguagem sempre pega a gente, né? Não, uma característica. Eu acho que todos os meus livros anteriores têm essa linguagem do cru e do poético, né? Tem essa coisa do personagem da dureza, da aridez, né, da história, que é árido, mas aí também nasce uma flor no Concreto. concreto. É Exatamente. exatamente isso, entendeu? Pode nascer uma. Se a gente tem esperança, nasce uma flor onde a gente quiser. Concordo. E o segundo ponto, e eu acho que esse aparece até mais na segunda metade do livro. Como eu disse, o livro não é blocado, mas a gente tem uma transição, algo que marca ali, e a partir da segunda metade o livro toma caminhos muito inesperados. A gente estava se acostumando com a história ali dela, com o pai, com aquela rotina, como você falou, com o pai, e aí de repente as coisas vão para outro lugar. E quando as coisas vão para outro lugar, existe um jogo que você vai alternando o tempo narrativo entre passado e presente de uma maneira que eu achei muito singular, porque a gente está no presente e de repente a transição vai para o passado no parágrafo seguinte, não tem sabe, é muito natural, né? Você Uhum. joga para o passado, depois você volta para o presente. Em alguns trechos eu começava a ler sem saber se estava no passado ou no presente, inclusive. Aí na linha seguinte, tá, agora eu entendi onde eles estão localizados aqui. E às vezes também algumas cenas se passam sem que a gente tenha exata precisão de quando ela aconteceu, né? A gente sabe que foi no passado, mas não está localizado ali É certinho. porque o livro é o fluxo de consciência, né? Exatamente. É a cabeça da Ana. Eu puxo você, o leitor, no caso, para dentro da cabeça dessa mulher, para entender onde é que ela está, o que que ela está falando, de onde ela está falando, por que que ela está falando isso, e aí eu dou uma puxada de tapete, né? Tudo que você imagina pode ser e pode não ser aquilo. Tudo que você achou que ela estava falando pode ser e pode não ser aquilo. Então, assim, na verdade, o que aconteceu é que eu estava escrevendo um livro, eu queria falar sobre a relação de uma mulher que cuidava de um pai doente, a relação desses dois personagens. Quão dura é uma relação de uma pessoa que cuida de um pai doente, de quão dura é a relação de um pai que é doente e que, de certo modo, afeta uma família inteira, principalmente com a perda da memória, né? Da parte cognitiva. E eu lembro que na época eu estava escrevendo o livro e estava nessa parte aí do início, antes da virada. E eu fui assistir um filme. Nessas minhas pesquisas, fui assistir o filme Meu Pai. Quando eu vi o filme, eu falei, não, eu não posso escrever um livro sobre isso.
dessa forma da relação do pai com a filha só. Eu preciso dar uma virada nessa história. E aí eu parei, né? Fiquei quicando, minha cabeça quicava, pá, pá, pá. O que eu vou fazer agora? Porque se eu fizer um livro que seja a história de uma mulher que cuida do pai, o pai que está com a filha, Alzheimer, só os dois ali o tempo todo, eu vou acabar fazendo um livro parecido com o filme. E não era o que eu queria fazer, né? A minha ideia era uma coisa. Quando eu vi o filme, eu falei, pô, o filme parece, né, o que eu estava imaginando. Não posso fazer isso. Então eu puxei para ela. Eu puxei para a cabeça da pessoa. E aí vem a questão dos cuidados paliativos. Quem é que cuida de quem cuida do doente? Quão doente é a pessoa que cuida de uma pessoa doente? Quão doente ela pode se tornar? Né? Ninguém se preocupa com quem cuida de uma pessoa doente. Né? Aquela pessoa tem frangalhos, mas ela está ali resistente, suportando a dor do outro, mas ninguém presta atenção no que ela sofre, no que ela está vivendo, no que está na cabeça dela, a solidão que muitas vezes acontece. Foi por esse viés que eu achei mais interessante de seguir. E esse jogo temporal, assim, foi um desafio? Foi um desafio, porque é um quebra-cabeça, né? Que até às vezes eu ficava assim, porque como é um fluxo de consciência, eu ia escrevendo, digitando, e aí depois eu parava, opa, parou, aí voltava para ler, para ver se aquilo estava tendo alguma coerência, né? Porque é um vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque senão fica uma coisa perdida. E aí eu começava a falar, não, aqui tá legal, aqui tá bom, aqui não tá, aqui tá bom, aqui tá bom, e ia acertando. Mas esse fluxo de consciência foi muito natural, foi muito bacana. Eu fiquei muito feliz quando eu consegui atingir essa questão do passado, do presente, do passado e do futuro, que está ali embutido naquela história. A meta da Ana é o futuro. O tempo todo ela mira o futuro. Ela sai de uma relação com a familiar doente, aos 15 anos, para uma festa de debutantes. Ela vê o futuro, ela larga aquilo tudo que é do passado dela, que é valsa, festa com 14 damas e 15 cavaleiros, e aquela dança toda, aquela coisa toda, e vai embora para o futuro. Então a Ana é esse personagem que ela está mirando o futuro o tempo todo. E mergulha, mas ela sobe. Sim. E a analogia que tem com mergulho, quando as pessoas lerem também vão ver que é muito, muito bacana. Eu achei muito legal que você falou aí, que você mudou o rumo assim no meio do livro. Primeiro que é muito curioso como as coisas tomam caminhos inesperados, né? Você estava ali por conta de um filme, nada a ver, Mudei. tudo muda, é muito legal ver isso. E essa pergunta que eu ia te fazer, assim, porque depois dessa guinada, além dessa inversão dessa mudança de perspectiva, aparecem muitas informações novas, assim. Informações muito relevantes, sobretudo da convivência dela com os seus familiares. E as coisas que aconteceram e coisas muito marcantes acontecem, muito intensas. E eu fiquei tentando entender de onde veio isso, assim, segurar essas informações. É um livro que acho que ele de seus 30% final, ele dá uma acelerada e a gente descobre muita coisa, né? Foi muito legal. E como foi isso, assim? Você não foi tão planejado, né? Mas Não como, foi planejado. mas Não como que no fim foi. você trabalhou isso? O que estava planejado era a relação dela com o pai, a convivência dos dois. Seria uma relação de um embate ali. O tempo todo na história o pai fala das horas, pergunta pelas horas, aquilo aflige ela, porque o tempo está passando, né? E ela está ficando para trás. E essa coisa do relógio, da hora, que ele pergunta para ela, ele tem um relógio no pulso dele. Sim. E isso fez com que a Ana voltasse no tempo realmente do relógio do pai. E trabalhar essa questão desse momento, dessa virada de jogo da história, foi muito interessante, porque foi no momento de estar escrevendo ali. Eu comecei a imaginar, e aí vamos criar isso aqui, vamos botar isso aqui, e não escrevia nada. Eu deitava na cama, às vezes eu parava assim, cansado, e dizia, não, agora eu não vou escrever. Aí eu deitava na cama, voltava para o computador, porque eu tinha uma outra ideia do que poderia ter acontecido lá no passado, que ela vai trazer, que ela vai mostrar, e tentando o máximo possível, sem colocar ela como coitadinha. A minha grande preocupação era não ter uma vítima, sim uma mulher que narra a sua trajetória, a sua história de vida e a forma como ela conseguiu, todas as maneiras, escapar desses caminhos pedregosos, né? Caminhos tortuosos que ela passou.
E foi essa a minha grande preocupação. E foi muito bacana ter conseguido ultrapassar esse momento, porque eu chego uma hora ali nessa cena que tem a virada, que é aflitivo demais, porque você acaba ficando junto com ela dentro daquele lugar, e eu me sentia junto com ela dentro daquele lugar, que eu fiquei um tempo sem saber como é que eu sairia daquele lugar. Eu ficava assim, meu Deus, eu preciso tirar essa mulher desse lugar, eu preciso tirar essa mulher desse lugar, eu preciso tirar, como é que eu vou tirar ela dali, como é que eu vou tirar ela dali? E aí, ela, aí o livro tá Sim, lá. o livro tá lá. Agora, sem entregar nada, mas assim, o final do livro é um final corajoso, um final diferente, um final que eu acho que pode pegar, que certamente vai pegar as pessoas no contrapé, com a guarda baixa, e que pode, para algumas pessoas vai ser muito legal, outras pessoas podem se decepcionar também, se frustrar, né? Sem entregar nada, mas como que veio esse final e como você assumiu esse risco, sabe? Como que foi isso para ti? A poesia me salvou, né? Sim. A poesia me salvou e salvou a história, né? Porque, na verdade, eu fiquei imaginando como é que seria essa questão toda, porque foi nesse final é que ela sai desse lugar. Sim. E aí eu queria colocar uma dúvida na cabeça das pessoas. Mas ela saiu? Como ela saiu? Mas ela estava presa? Como é que ela ficou presa? Mas quem prendeu essa mulher? Foi isso mesmo que aconteceu? Foi, não foi? Então, ao mesmo tempo que eu corri o risco de escrever um final que poderia ser uma deslizada e não foi, graças a Deus, Não. eu estava colocando as pessoas para pensar como é que ela fez lá para se escapar de toda a loucura. Então, eu tinha que dar um refresco para o leitor. Eu não podia botar o tempo todo ali, pá, 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 pá. Não, aí bota uma poesia, uma coisa, uma canção, né? O tempo todo ela não viveu ali com o irmão cantando Blue Moon e com o Jota cantando Rolling Stones. Então ali entra um pouco de poesia para afagar o coração de quem está lendo. E, ao mesmo tempo, é uma espécie de um drible do autor. É verdade. Aliás, Gimme Shelter foi uma escolha muito peculiar Game para esse Shelter. A para letra, essa a história. letra, Isso. a letra é bem. A É, letra é muito interessante, né? isso. Dialoga bem. E eu diria, de novo, sem entregar muito, mas que esse lugar em que ela está presa, eu diria que, assim, são alguns lugares em um só, né? Não é só um Uhum. lugar. É. Bom, então, fala pra gente como que as pessoas te encontram, como encontram o teu livro no site da Confraria. No site da Confraria do Vento, e também podem acessar o meu Instagram. Eu estou lá no Instagram, Alex de Andrade. De Andrade. Né? De Andrade. E através do meu blog, podem visitar minha página. Eu tenho um blog onde tem todas as críticas, resenhas, tudo que sai sobre o livro, sobre os outros livros, sobre a minha trajetória na literatura, que é o www.alexlivresearte.blogspot.com.br. E pelo Instagram, Alex de Andrade, vai lá e me adiciona que a gente pode conversar. E o site da confraria é www.confrariadovento.com. Antes da gente encerrar, eu só quero falar do teu trabalho, que você é arte educador, não é isso? Isso. E eu acho muito legal, muito necessário. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você faz, teus projetos. Eu trabalho com criança, educação infantil, né? Minha especialização em educação infantil, trabalho com criança de 1 até 7 anos, e eu faço esse trabalho já tem 30 anos, que eu trabalho com crianças, e na verdade eu precisei arrumar um trabalho porque eu trabalhava como ator, meu pai ficava no meu ouvido dizendo que eu precisava ter uma carteira assinada, e eu não sabia o que fazer, porque eu não tenho talento para trabalhar em escritório. Trabalho burocrático não é minha praia. Então eu fui fazer o quê? Fui trabalhar com arte. Vou continuar dentro do que eu sempre gostei de fazer. E aí fui trabalhar, fui fazer faculdade de arte e educação e trabalho com criança pequena. Meu trabalho ele foca no desenvolvimento criativo, onde eu levo literatura, música, teatro, artes plásticas e toda a construção da história da arte enquanto criança
para que aquelas crianças se espelhem nesses artistas. Por exemplo, agora, nesse momento, nós estamos trabalhando a Semana da Arte Moderna. Então, trabalhar com Semana da Arte Moderna com criança de 4, 5, 6 anos, é bem sutil, né? Então, eu trabalho com o quê? Com a infância desses artistas. Eu comecei com a Tarsila do Amaral, e aí a gente está trabalhando com a Tarsilinha, que se aproxima deles, que é a história de uma menina. É assim, dessa forma que eu trabalho com as crianças. É um trabalho que eu gosto muito. Eu gosto muito de fazer o que eu faço e que me dá muito prazer também, graças a Deus. Expor as nossas crianças, nossos jovens à arte. Talvez eu tenha uma visão meio romântica sobre isso, mas eu acho que isso pode salvar muita coisa, sabe? Salva. E não é romântico, não, é real. É real. E salva, sim. A gente pensa que não, mas uma sementinha que você joga do bem, essa semente dá muitos frutos do bem. E a gente precisa que as pessoas entendam que a arte, ela salva. Né? A arte é importante em todos os sentidos, a música, a poesia, a literatura, as artes plásticas, o teatro, o cinema, todo tipo de arte salva. Então, se você puder, de uma certa forma, envolver uma grande camada da população com arte, a violência fica para trás. Sim, sim, exatamente. A arte vai salvar nosso mundo, a gente está precisando. Alex, eu quero te parabenizar pelo teu trabalho na literatura, pelo teu livro novo, que tenha muito sucesso, que alcance todo mundo que tem que alcançar. Acho um livro muito atual, um tema muito relevante. Parabéns por todos os riscos que você tomou de entrar nessa personagem feminina, por trabalhar esse fluxo de consciência, por desafiar o leitor, por esse final inusitado, gostei muito do final. E quero te parabenizar também pelo teu trabalho fora da literatura, porque é fantástico. E, cara, muito obrigado pela tua presença, foi muito legal o papo e volte sempre. Tá certo, eu que agradeço demais o convite, foi um prazer enorme, fiquei muito lisonjeado pelo convite, por você ter lido o livro num final de semana. Sim. Fiquei assim, pô, o cara leu em um final de semana, é muito legal quando a gente tem esse feedback. A gente vive num país chamado Brasil, que tem belezas naturais, pessoas maravilhosas, mas que infelizmente ler é um problema muito sério. Então a gente precisa agradecer as pessoas que tomam o seu tempo para ler um livro e principalmente que se dedicam no trabalho de divulgar os escritores, a literatura brasileira, como você está fazendo. Muito obrigado pelo convite e sucesso nessa empreitada. Vamos juntos nesse caminho, né? Sim, vamos. Muito obrigado, Alex. Obrigado. Valeu. Até a próxima.